A próxima comunicação tem o título de Alto e Sigo ao Baile, o que diz o Centro Comercial Stop das nossas condições de reabilitação. É uma comunicação em coautoria de Anselmo Canha, que é designer e músico, ensaia, investiga e coopera dentro da comunidade de músicos do CC Stop desde 1996. Eu não sei qual dos senhores é. Eu queria aproveitar, enquanto eles colocam a apresentação, para deixar aqui uma palavra de grande apreço à Ordem dos Arquitetos, que nos ajudou imenso na divulgação deste evento. Também um enorme agradecimento à Fly Media e ao Fraga, que está aqui presente, sempre atento, pelo profissionalismo. E já foi falado há pouco, mas nunca é demais, ao Becas, nos ter aberto logo os braços e ter achado que este projeto valia a pena, fosse de que maneira fosse. Aos Maus Hábitos também pela receptividade, à Puncto também pela divulgação. Enfim, ganhámos aqui muitos amigos e estou muito contente com isso. Obrigado. Portanto, eu estava a falar que seria esta comunicação de Alto e Sigo ao Baile, será apresentada por Anselmo Canha, que já acabei de falar e que está aqui imediatamente à minha esquerda. No centro está Fábio Veríssimo, é estudante de arquitetura e encontra-se a realizar dissertação de mestrado, tendo como objeto de estudo o CCTOP. Não é? É? E depois, finalmente, ali na extrema esquerda, Heitor Alvelos é professor universitário, investigador e operador cultural. Dirige o Media Lab, Future Places, é colaborador regulador do CC Stop desde 2008. Boa tarde, desculpem Nós somos low-fi, portanto isto nunca funciona, ao contrário do que estava a dizer, não é alta tecnologia, é baixa tecnologia. Gostava de agradecer ao ICMOS e à Maria Ramalho especialmente o facto de se ter lembrado do STOP como um possível contributo para este encontro e de se ter lembrado também de nós como possíveis interlocutores do STOP, o que não era propriamente obrigatório. Chamámos a esta intervenção Alto e Sigo ao Baile e acho que durante a apresentação compreenderão porquê. O STOP nasce de uma antiga garagem de automóveis que estava em falência e decide apostar no centro comercial como uma saída para a sua crise financeira. A ideia era as pessoas que entravam ao oriente da cidade paravam e faziam compras. Ia ser um sucesso para toda a gente que tivesse lojas no centro comercial Stop. Isto enquadra-se num movimento que começa em 76 com o Brasília, com o Sudefeita, passa pelo Stop, passa pelo Dallas, pelo Campo Alegre, o Foz, o Sírios e alguns outros na cidade do Porto, e passa também por um contexto sociopolítico económico que tem a ver com a nossa adesão à CEE, tem a ver com transformações ou com uma evolução que começa no 25 de Abril de 74 e que tem a ver com a abertura nossa, Portugal como país, ao mundo e que também tem a sua manifestação em termos musicais nesta altura. A saga continua por aí fora. Digamos que há outro marco em 96 e 98 com a abertura do Arrábida Shopping e do Norte Shopping aqui nesta nossa cidade. Para termos noção de como isto interfere no cotidiano das pessoas e no cotidiano dos músicos especialmente, em 82 uma guitarra custa o equivalente a 100 euros, o euro não existia evidentemente, mas eram 2 vezes o ordenado mínimo. Em 2012 a mesma guitarra custa os mesmos 100 euros, ou seja, 1/4 do ordenado mínimo. Em 96, que é a data que me interessa neste momento, estamos a meio deste caminho, portanto é preciso meio ordenado mínimo para comprar uma guitarra. Em 96, de facto, quando abre o shopping em Matosinhos, o Stop está neste estado já, quase vazio.
e por esse vazio entram as primeiras bandas. Uma delas eu pertencia a essa banda, ainda pertenço, ainda lá está, mas começa uma saga que parte de um binómio muito simples. Os senhorios têm um problema porque o sucesso prometido não acontece, e os músicos têm uma oportunidade porque não têm espaço para ensaiar e de repente há um sítio barato onde podem conquistar esse local. Portanto, a partir de 96, paulatinamente, banda após banda, músico após músico, material sai do mercado abastecedor de lixeiras, de vendas de material em segunda mão, do sótão da família, e começa a povoar sala após sala do centro comercial Stop, e cada sala, cada loja passa a ser uma sala de ensaios. Esse processo ainda não acabou, mas em 2004, digamos que se estabelece uma certa dimensão do fenómeno, sendo que 68 salas, cerca de metade do centro comercial está ocupado, equivale mais ou menos a 100 bandas, porque há mais do que uma banda por sala em média, e cerca de 300 músicos. E esta contabilidade continua a evoluir hoje. Nesta história entra um fator novo, dada a dimensão do fenómeno, mas também dada um conflito que surge porque os músicos fazem som, fazem ruído, e alguém se lembrou que esse ruído não lhe era, com toda a legitimidade, que esse ruído não lhe era grato, não ajudava nada ao seu cotidiano, e então faz queixa. Faz queixa, põe em causa esta comunidade, já com uma dimensão muito assinalável que estava a construir-se. Mais do que isso, já tinha vencido um certo estatuto de medo, ou seja, o Stop já tinha deixado de ser o sítio onde morrem pessoas à facada todas as noites, e passa a ser, os músicos já passavam a ser pessoas que contribuíam para uma certa dinâmica saudável daquela zona, mas surge esta pessoa individualmente e legitimamente diz: não, isto não me interessa, isto está-me a incomodar. Este processo evolui. Acontece que antes os músicos já tinham começado a procurar um qualquer espaço de entendimento entre si, e usam esse treino, que foi feito principalmente a partir de duas iniciativas do Future Places, em 2008 e 2009, onde se reúnem e testam a sua existência enquanto coletivo de uma maneira mais ou menos solta, mais ou menos descomprometida, e que em 2010, quando esta ameaça legal se efetiva em selagem de salas de ensaio, ou seja, no impedimento de pessoas, de músicos, a entrarem no espaço que pensavam que era seu para fazerem o seu trabalho, acontece, os músicos coletivamente manifestam-se, ensaiam e chegam à Casa da Música para dizer: nós estamos aqui. E aqui é uma mudança naquilo que é um sítio mais ou menos oculto, mais ou menos individual, mais ou menos entregue a si próprio. Ele expõe-se à cidade, para se defender expõe-se à cidade e entra num novo ciclo, numa nova escala, se quisermos. Com isso, de facto, conseguimos um diálogo com a Câmara, conseguimos baixar os níveis de conflito e encontrar uma plataforma de evolução e de não parar. Mas, dentro do Stop, manteve-se um dilema que persiste hoje como objeto de estudo para nós, que é, enquanto a Stopestra, aquele agrupamento que vocês viram pela primeira vez a aparecer na Sala Sugia da Casa da Música, que chega ao Primavera Sound 3 anos depois, mas o Stop, as salas, os músicos continuam com o seu dilema, com a sua necessidade de uma certa individualidade, de um certo obscurantismo para exercerem o seu trabalho. Paralelamente, uma ligação mais tradicional com o bairro desaparece, porque fecha a sala de bailes e é substituída por uma pessoa na rua que não tem espaço para estar, e tudo isto faz parte de um contexto que acho que tem que ser visto em escalas desde a sala até outros círculos mais alargados. Isto dá-nos, eu vou apressar agora porque já fui avisado do tempo, dá-nos o Stop como um laboratório de observação, e esta redundância é propositada porque a experiência está montada, automontada. Talvez tenhamos a aprender exercitando a nossa capacidade de estar lá, observando, contribuindo, para retirar coisas que podem ser úteis em escalas mais largas, mas isso
é o papel dos meus colegas seguintes. Vou apressar ainda mais. Um ADN, por favor, leiam com alguma rapidez, um ADN definido em 2008, que neste momento, perante alguns dilemas que observamos, talvez seja de arriscar ou de não instaurar com demasiada rigidez, talvez de substituir por uma ideia de espaço um pouco mais vaga, mais larga, talvez com uma ideia que é ações voláteis também são construção. E passo a palavra. Boa tarde. Meu nome é Fábio Santos, sou finalista do mestrado em Arquitetura na UP e estudei o CC Stop no âmbito da minha tese de mestrado, orientada pelo arquiteto Manuel Mendes, pelo Anselmo e com a grande colaboração da malta do Stop. O trabalho de investigação incide sobre dois aspectos fundamentais. O primeiro pode ser descrito como a continuação da investigação levada a cabo pelo Anselmo, mas sob o ponto de vista disciplinar do arquiteto. E um outro, que passa pela concepção de estratégias de intervenção para este contexto específico. Como sabemos, na cidade do Porto, temos assistido nos últimos anos a uma política de reabilitação cujo paradigma se define pela remoção dos moradores e utilizadores identitários em benefício de clientes abstratos. É por isso que o CC Stop é interessante. Constitui um laboratório, tal como o Anselmo referiu, de ocupação diferente, de apropriação e transformação naturais. Isto porque assistimos à evolução de um edifício modernista, a garagem, de planta livre, que consistia num conjunto de espaços abertos e que, na sua transformação em centro comercial, incorporou características de espaços urbanos, corredores, aos quais podemos chamar ruas, que dão acesso a frações autónomas, como se parcelas se tratasse. Encontramos no CC Stop situações e binómios normais de uma cidade. Rua e largo, público-privado, muros e propriedades. A independência de cada uma destas parcelas permitiu que estas se transformassem de forma autónoma pelos músicos, os seus novos ocupantes habitantes, e neste sentido podemos falar de modelos de ocupação consistentes que configuram aquilo que poderíamos chamar de tipologias. Nos antigos open spaces das lojas foram criados dispositivos espaciais que permitiram viabilizar programas das salas de ensaio. Alguns destes dispositivos surgem por acaso, na resposta a exigências legais, como é o caso da sala de convívio junto à fachada, que resulta da separação acústica à face da rua. Assim, conseguimos sintetizar os atuais modos de ocupação em 4. Primeiro, a sala de gravação. Vou ilustrar aqui. A sala de gravação, que consiste numa caixa acusticamente isolada. De um lado, o estúdio, e do outro, espaço de convívio, espaço de regi ou arrumos, consoante a necessidade. Aqui, a sala da fachada, apenas com parede de corte acústico para a rua. Esta parede, do lado interior são feitos os ensaios, numa sala preparada para o efeito, e do lado exterior, no espaço excedente, é feito um espaço que os utilizadores utilizam para convívio. Nas salas interiores, o acesso ao estúdio é feito através de uma antecâmara, que a isola da entrada. E por último, também existem casos em que não é feita nenhuma transformação na sala. Estas relações entre exterior, interior e a atividade do indivíduo são hoje o traço identitário do espaço e são muito fortes. Mas e agora? De que forma pode um arquiteto melhorar este espaço de ocupação/reabilitação? Em primeiro lugar, devemos meter-nos na pele de um sociólogo. Não poderia ter compreendido a complexidade destas relações sem ter criado laços junto dos músicos com quem dialoguei, que habitam e constroem o Stop, nem, sem com eles, ter vivido este espaço. Mesmo assim,
não deixei de ser um estudante de arquitetura com todas as suas falhas. Agora, ao técnico arquiteto, cabe auxiliar os utilizadores a ir para além do já conseguido, dentro da sua competência material, construtiva e organizacional, para a potenciação do que já existe e que a comunidade já conseguiu. Foi assim elaborado um estudo que poderia formalizar a reabilitação do STOP enquanto edifício. O objetivo foi apontar uma direção que pudesse legitimar o STOP e as várias práticas no domínio da experimentação que aí decorrem. Esta estratégia seria a de um projeto aberto que contemple um faseamento possível, a recuperação dos espaços com um plano a longo prazo, que este plano possa ser ajustado com a evolução do edifício, isto é, que seja adaptável a novas circunstâncias, que o edifício nunca deixe de funcionar, que utilize soluções técnicas que permitam ir ao encontro das novas necessidades dentro das condições que o edifício oferece e que potencie o encontro e a partilha pela ocupação dos espaços comuns. Estas alterações permitiriam abrir ainda mais o STOP à cidade como espaço de difusão de conhecimento e arte, motor de revitalização urbana da zona do heroísmo. Quais seriam as mais-valias desta operação para o espaço? A qualificação dos espaços comuns, a flexibilização das frações e redistribuição das salas com as necessidades e, no limite, uma eventual ampliação do STOP. Este programa de reabilitação poderia demonstrar aos proprietários e à administração que existem benefícios claros a médio prazo. Esta motivação é essencial para envolver todos num processo de crescimento que permita à cidade que se encontre também no centro comercial STOP, sem pôr de lado a sua atual identidade, que é essencial preservar. Caso desejem rever os slides e poder estudá-los, podem aceder ao site bi.net/Fábio Veríssimo S e têm lá as coisas com mais calma. Muito obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Heitor Alvelos, sou docente e investigador da Universidade do Porto, também frequentador do STOP e de alguns dos seus projetos musicais. Começo por agradecer também à ICOMOS este agradável convite, por intermédio do Anselmo Canha, e agradecer a vossa presença e a disponibilidade para me ouvirem. Também fazendo uma meia-culpa, as dificuldades técnicas foram minhas, foi uma excessiva confiança no MAC e a convicção de que o MAC não falha. Aqui temos, a lição nunca aprende. As minhas desculpas por isso, vamos ao que interessa. O convite que me foi endereçado foi no sentido de extrapolar e interpretar este fenómeno do STOP num sentido mais lato e mais oblíquo naquilo que pode efetivamente inspirar leituras da cidade que não são necessariamente leituras lineares ou tangíveis, não é, à primeira apreciação. Eu começava por argumentar que a ferramenta de trabalho do dia de hoje é, antes de mais, a palavra. Estamos aqui a conversar sobre reabilitação. E, nesse sentido, eu gostava de salientar aqui duas palavras. Uma delas já foi salientada pelo Anselmo e eu retomo. Stop. Um centro comercial chamado Stop vai ter problemas, porque está, antes de mais, a declarar a sua própria falência, no termo que escolhe para a sua designação. Da mesma forma, nesta micro-apresentação, tentarei ser breve, eu considero que a palavra reabilitação tem de ser acompanhada de uma outra, que é a palavra habilitação. E porquê? Porque a reabilitação, é a minha convicção, antes de mais, vive no pressuposto de um regresso a um determinado estado anterior. Ora, as coisas às vezes não são necessariamente assim. E, acima de tudo, quando pensamos na ideia de cidade, parece-me saudável considerarmos que há modelos que não são passíveis de identificação no nosso passado, que não são regressos a uma espécie de utopia que, em boa verdade, possivelmente nunca se cumpriu, mas, pelo contrário, são saltos quânticos em termos do que pode efetivamente ser essa cidade. Fábio, por favor, vamos avançar.
O Centro Comercial Stop, como disse também o Anselmo e o Fábio, fizeram questão de salientar, é um fenómeno que não se cinge ao edifício, faz parte de um ecossistema da zona oriental do Porto. Esta é uma imagem de um bar que está situado fora do Centro Comercial Stop, mas nas suas imediações. É uma imagem sedutora, não é? Uma espécie de poema à decadência que atrai provavelmente o nosso sentido estético, mas provavelmente também nos dá pistas relativamente àquilo que pode ser considerado um fenómeno que observamos no nosso cotidiano, que é uma espécie de agonia lenta destas infraestruturas às mais diversas dimensões. Slide seguinte, por favor. Temos, portanto, aqui mesmo na Praça dos Poveiros, muito perto, não é? Uma loja de artigos, bazar chinês, chamado Lindo Mundo, a palavra simbólica a marcar a sua presença, decorado com um papel de embrulho às flores azuis, com alguns cromos autocolantes de pequenas borboletas coloridas. Tudo isto faz parte da paisagem da cidade e é merecedor de uma apreciação estética holística. Isto é também a cidade. E o que é que isto nos está a dizer, para além da ideia de que algo correu mal no negócio? Há outra forma de observar este cotidiano? Haverá outra forma? O nosso Presidente da Câmara cessante, ex-Presidente da Câmara, já considera que sim. Próximo slide, Fábio. Considera que sim, quando convidou voluntários e funcionários da Câmara a livrarem a cidade de uma praga chamada grafite. Aqui temos, portanto, aqui mesmo também ao lado, no mesmo dia do slide anterior do Lindo Mundo, os funcionários da Câmara e voluntários a limparem a cidade dessa praga dos grafite indesejáveis. E porquê? Porque, basicamente, o grafite corresponde a um modelo de cidade supostamente ingovernável, entregue a si mesmo, em decadência. É curioso verificarmos que, obviamente, os protagonistas desta imagem não são apenas estes funcionários da Câmara, mas é também uma verdadeira bizarria de um manequim lobisomem, não é? Com as calças pelos joelhos. Será que isto também não é em si caos? Será que a Câmara se preocupa com este lobisomem? O que é que isto esteticamente nos está a propor? Não faço ideia. Mas a Câmara Municipal poderia e deveria ter lido alguns documentos de Nova Iorque nos anos 80, em que, basicamente, próximo slide, Fábio, Nova Iorque percebeu que o combate ao grafite se poderia e deveria fazer por todos os meios, menos pela limpeza das paredes. Porque são telas em branco. Vamos voltar, contestar. Temos uma batalha campal. Epá, não podiam ter dado melhor prenda aos grafiteiros do Porto. Parede do Rui. Riscar aqui. A batalha agora é pessoal. Cuidado, Rui. Fizeste bem em tires embora a tempo. Estou a falar, obviamente, em termos metafóricos. Próximo slide, por favor. O que é também interessante verificar neste desafio de que parte da nossa leitura urbana nos compete a nós, enquanto exercício de percepção individual, é verificarmos que esta campanha para livrarmos a cidade dos grafite passa pela construção de uma espécie de vanguarda estética alternativa, na impossibilidade de cobrir, na impossibilidade de